Nesta videoaula, você irá aprender como implementar ribbons no seu aplicativo criadas a partir do Monta Ribbons. Bom, para facilitar o estudo, disponibilizei no meu site um pequeno aplicativo exemplo que servirá como base para a implantação das ribbons criadas aqui. Este exemplo é composto de 3 formulários simples, que simulam um cadastro de clientes, um cadastro de fornecedores e uma tela de informação sobre o aplicativo. Temos também alguns relatórios. Ao final desta videoaula, você terá a percepção da importância de se entender sobre ribbons, que proporciona aos aplicativos aparência, segurança e navegabilidade de excelente qualidade. Começaríamos aqui pela opção Nova Ribbon, mas para ganharmos tempo já fiz uma pré-montagem da Ribbon para o projeto. Tudo que está aqui já foi visto na primeira aula, que são as divisões por grupos, a guia e a inclusão de botões. Observe agora que ao clicar no botão é executado um procedimento feito por mim que retorna com uma caixa de mensagem formando o ID do botão clicado. A funcionalidade do botão é dada através do atributo onAction, que pode chamar então por uma função do VBA ou por uma macro. Aqui está o atributo onAction do botão. Veja, eu chamo aqui a função FNC onAction, que eu criei no Monta Ribbons e que será exportada para o seu aplicativo junto com a ribbon criada. Portanto, não altere a princípio o nome desta função. Aqui está o atributo onAction incorporado no botão da calculadora. Uma outra novidade se refere a este controle, que quando você clica na seta é aberta uma lista de menu. Este controle é o Split Button. Vamos já verificar aqui a estrutura dele. Observe que ele é composto de uma montagem com mais de um controle. É utilizado o controle menu e o controle bottom para compor a estrutura. Temos um botão acima da camada de menu, que é o que é visto na visualização externa do controle Split Button. Ele é opcional. Caso você não o utilize, o Split Button assume o primeiro botão da lista de menu como botão de visualização e uso externo ao menu. Como alternativa de montagem, nós podemos utilizar apenas o controle menu com os botões. A diferença é que não fico com o botão externo como no Split Button, e sim como uma figura associada para abrir a lista de menu, como veremos já já. Vamos começar a montagem com um controle menu que conterá os botões para abrir o cadastro de clientes e o cadastro de fornecedores do aplicativo exemplo. Vamos então conhecer o controle menu. Escolhemos o ID, o image, o label, pronto, somente esses. Vamos agora configurar aqui o ID, vamos dar um nome para o ID, MN cadastros, o label, vamos chamar aqui de geral. Vamos selecionar uma imagem para o menu. Pronto, a estrutura pronta. Agora vamos colar dentro do grupo cadastros. Colei, F5. Veja aqui, ó. Ele tem essa aparência de desabilitado porque estão faltando os botões. Vamos configurar aí o primeiro botão do nosso menu, que é o botão que irá abrir o cadastro de cliente, né? Não esquecendo aqui o atributo onAction para dar funcionalidade ao botão.
Podemos chamar lá no código o formulário de clientes, né? ID, botão clientes, label clientes, agora uma imagem, colar. Bom, esse botão agora vai para onde? Para dentro da estrutura de menu. Vamos procurar aqui dentro da estrutura de menu, colar, F5 para atualizar. Pronto, nosso primeiro item da lista de menu. Próximo item será o botão fornecedores. Label fornecedores. Vamos aqui aproveitar a mesma figura, a mesma imagem, tá? Então vamos copiar para baixo do botão de cliente dentro da estrutura de menu. Copiando, F5 para atualizar. Veja aí a listinha pronta. Observe que ao clicar na imagem é aberto o menu. Ao contrário do controle Split Bottom. Se eu clicar na imagem, na verdade eu estou clicando no botão. Veja aí. Lembre-se que este botão poderá ser um botão independente ou ele pertencer à lista de menu. Se eu não criar esse botão independente, ele assume o primeiro botão da lista de menu. Vamos voltar aqui para o nosso controle menu. Vamos adicionar aqui alguns atributos. Bom, eu quero aumentar o tamanho aí da minha imagem, do meu menu. Então, size, large, F5, tá aí, aumentei. Bom, se você não tem uma lista pequena e querer aumentar também o tamanho dessa lista, as imagens, você tem um atributo no menu chamado item size, ou seja, o tamanho, né, dos itens, que você pode aumentar aí também. Vamos usar aqui o large para aumentar o tamanho das imagens desses botões internos aqui do menu. Veja aí. A outra opção aqui é acrescentar o controle Split Bottom. Ao clicar no Split Bottom, você tem seus atributos e a estrutura pré-montada com o controle menu. Vou aproveitar a estrutura de menu já montada e acrescentar o controle Split Bottom direto aqui na XML, enlaçando este menu. Split Bottom. Muito cuidado no preenchimento dos controles em relação aos nomes, para não acarretar em erro. Veja que bottom aqui é escrito com letra maiúscula. Estou acrescentando o ID, que é sempre necessário aos controles, né? ID, SPT, cadastros. Ok. Agora eu fecho o Split Bottom abaixo do controle menu. Com isso eu formo a estrutura Split Bottom, que é composta por menu e botões, conforme havia demonstrado naquela imagem. Bom, nessa estrutura, o atributo size passa a ser controlado pelo controle Split Bottom e não mais pelo menu. Vamos ver o erro que dá deixando o sizer aqui. Observe na mensagem que ele já dá uma boa dica. O atributo, né, sai do elemento menu, não está definido nesse esquema. Então nós precisamos então tirar este atributo size daqui, que passará a ser controlado pelo Split Bottom. F5.
Pronto, temos agora o controle Split Bottom, que possui botão externo e a lista de menu. Vamos então aumentar a imagem usando o atributo Size do controle Split Bottom. Large, F5, tá aí. O Split Bottom, nesse caso, está assumindo o primeiro botão da lista de menu, mas poderíamos aqui, acima da camada de menu, acrescentar um botão independente à lista. Acrescente você aí depois para treinar. Para finalizar a montagem da Ribble, vou acrescentar um botão no grupo de versos que servirá para a chamada de um site, por exemplo. É que eu quero te mostrar um atributo muito utilizado que nos permitirá grande mobilidade nos projetos, que é o tag. Vamos começar a montagem do botão. ID, Image, Label, Size. O tag que eu quero te apresentar. E não esquecendo do OnAction, para darmos funcionalidade ao botão. A função FNC OnAction nos permitirá ler tanto o ID como o valor do tag. O ID já está sendo programado para identificar o botão clicado e o atributo tag pode ser usado para armazenar um valor. Usaremos então este valor na função para abrir o site. Você verá como isso é possível. Vou então acrescentar aqui o caminho completo do meu site. http www usando access.com.br. Vamos copiar e colar para dentro do grupo de versos. Diversos. Tá aqui. Vou colá-la antes do botão Logoff. Ctrl V, F5. Opa, esqueci a imagem. Deixa eu ir lá catar uma imagem. Ctrl C. Vamos colocar a imagem no Image MSO que eu esqueci de colocar. Agora sim, F5. Ok. Para ficar mais organizadinho, vamos utilizar uma barra vertical entre os botões Site e Logoff. É criada pelo controle Separator, bem simplesinho. Basta que utilizarmos o ID, um ID para o Separator. Vamos colar este controle então entre o botão Site e o botão Logoff. Formará nossa barrinha vertical. Copiar, colar, F5. Prontinho. Nossa tarefa agora será a exportação da Ribble para o arquivo exemplo. Mas antes quero lhe mostrar uma Ribble que é para ser usada em conjunto com os relatórios. Iremos também exportá-la para o nosso arquivo exemplo. Clique no botão Exportar Ribble. O primeiro passo é selecionar as Ribbles a ser exportadas. No nosso caso, a Ribble Aula 2 e a Ribble de impressão.
O segundo passo é selecionar o local em que as Ribbles serão armazenadas no arquivo exemplo. Vamos manter o padrão que é a tabela de sistema USysRibbles. O terceiro passo é localizar o arquivo exemplo que receberá as Ribbles. Se o banco possui senha, esta deverá ser informada para que o monta-Ribbles possa fazer as alterações necessárias no arquivo. Além das Ribbles, serão exportadas também todos os códigos necessários para o funcionamento dessas Ribbles. Por último, clique em exportar. Pronto, exportação concluída. Agora, vamos acessar o arquivo exemplo, verificar o que foi exportado e realizar as configurações finais para o pleno funcionamento das Ribbles. Observe que foram exportados esses 3 módulos de códigos. Esses módulos só são exportados uma vez para o aplicativo. Para podermos visualizar a tabela USysRibbles, clique com o botão da direita do mouse nessa barra superior do painel de controle. Selecione opções de navegação, marque mostrar objetos do sistema e clique em OK. Pronto, agora podemos visualizar a tabela USysRibbles. Abra a tabela e veja as Ribbles. Sempre que for necessário realizar alterações nas Ribbles, não as faça por aqui. Faça as alterações lá pelo monta-Ribbles e exporte novamente. Mais adiante iremos atualizar a Ribble e você entenderá o porquê. O módulo getRibble tem códigos para alteração dos botões em tempo de execução, que será mostrado em aulas posteriores. O módulo Picture tem código que nos permite usar imagens externas na Ribble, com os formatos PNG e JPEG. Também será visto em aulas futuras. E o módulo Ribble tem as principais funções. No momento, a função de nosso interesse é a FNC-OnAction. É aqui que iremos programar as funcionalidades dos botões das Ribbles. Antes de darmos início à programação dos botões, precisamos confirmar se a referência Microsoft 12 Object Library está ativa, pois é fundamental para que tudo funcione corretamente. Aqui está ativa. Observe que a função tem um argumento chamado control. Este argumento traz 2 atributos do botão clicado, que é o ID e o tag. Lembrando que o atributo ID identifica de forma exclusiva um botão. Em função disso, podemos interceptar o botão que está sendo clicado e programarmos o comando adequado para ele. Vamos usar o Select Case. O primeiro botão da nossa Ribble é o botão Clientes. Caso o botão clicado seja o BT Cliente, programamos para abrir o formulário de clientes. FRM Clientes. Próximo, caso o botão clicado seja o BT Fornecedores, programamos para abrir o formulário de fornecedores. Do CMD, OpenForm, abrir formulário, FRM Fornecedores. Caso o botão seja o BT Calculadora, programamos para abrir a calculadora.
vamos usar o comando shell para isso. A chamada é calc.ez. Próximo. Caso o botão seja o BT site, programamos para abrir o site. Vamos usar o método follow hyperlink para abrir o site. Lembra que coloquei o nome do site lá no atributo tag do botão site? Então é só usar o Ctrl Tag que ele está com a nossa informação do site. Próximo. Caso o botão seja BT Info, programamos para abrir o formulário sobre do CMD OpenForm FRM sobre. E por último, caso o botão seja BT sair, programamos para encerrar o programa e o Access com o comando quit do CMD quit, salvar tudo. Passemos pelo menu depurar, compilar, para termos a certeza que não há erros de sintaxe. O próximo passo é configurar a Ribble principal na inicialização do aplicativo. Clique aqui no botão Office, opções do Access, selecione banco de dados atual, informe aqui na caixa combo o nome da Ribble que o Access irá carregar ao iniciar o aplicativo. No nosso caso, a RB Aula é a Ribble principal. Clique em OK. O Access informa que essa configuração só será válida na próxima abertura do aplicativo. Antes de reiniciar o aplicativo, vamos configurar os relatórios para que abram com a Ribble de impressão. Na lista de propriedades, escolha a guia Outra. Veja a propriedade nome da faixa de opções. Devemos indicar aqui a Ribble a ser carregada junto com o relatório. No nosso caso, RB impressão. Lembrando que você deverá configurar todos os relatórios desta forma. Se você tiver Ribbles projetados para abrir com formulários, você deverá configurar da mesma forma. Concluindo as configurações, chegou o momento de testar o projeto. Aí está a nossa Ribble principal sendo carregada na inicialização. Clicando no botão Clientes, clicando no botão Imprimir, observe a Ribble de impressão sendo carregada junto com o relatório. Ao fechar o relatório, a Ribble também é fechada, retornando para a Ribble principal. Clicando no botão Fornecedores, agora no botão Calculadora, clicando no botão Site, carregou o meu site, botão Info e por último o botão Sair, encerrando o aplicativo. Agora quero lhe mostrar alternativas de programação que considero muito importante você aprender. Observe aqui na função fnc1action que tem algumas chamadas simples de formulário. Imagina que você tenha uma Ribble que chame aí por uns 50 formulários, 30 relatórios e mais outras 30 consultas. Teremos aqui uma interminável quantidade de cases, não é verdade?
Para reduzir dramaticamente esta programação, criei aqui uma função chamada fnc abrir objeto, que poderá abrir formulários, relatórios e consultas sem qualquer programação adicional. Basta informarmos na função o objeto que queremos carregar e qual o tipo de objeto e pronto. Veremos isso na prática para você entender bem a ideia. Vamos então eliminar daqui os botões que chamam pelos formulários. E serão agora adicionados pela função fnc abrir objeto. Outra forma de acionarmos os botões é usar macro. Podemos montar uma macro global e dentro desta criarmos as submacros, acionando os botões. Veja, macro que aciona o botão clientes e esta outra macro que aciona o botão fornecedores. Vamos utilizar também na prática. Vamos retornar ao montar Rebels para alterarmos a nossa Rebel principal e torná-la compatível com as novas funções. Bom, a nossa primeira alteração está no atributo onAction do botão clientes. Ao invés da função fnc onAction, vamos usar aqui a função fnc abrir objeto, que escreve da seguinte forma: igual fnc abrir objeto, apóstrofe, frm cliente, apóstrofe, vírgula, 1. 1 indica para a função que se trata de um formulário a ser aberto. F5, vamos testar. Observe aí o novo tipo de mensagem que o montar-Rebels indica. O próximo botão a ser alterado é o botão de fornecedores. Aqui no atributo onAction, usaremos a chamada da macro. Indicamos primeiro a macro global, mcr rebel, ponto, e agora a submacro que chama pelo formulário fornecedores, que é a m abre form fornecedores. E por último, vamos alterar o botão info, usando no atributo onAction a função fnc abrir objeto. Então, para chamar a função, usamos o igual fnc abrir objeto, apóstrofe, frm sobre o nome do formulário, né? Vírgula 1. 1 indica para a função que se trata de um objeto formulário a ser aberto. Mais um teste com os botões. Cliente, ok. Botão info, ok. Ao término das alterações, vamos exportar a nossa Rebel. Selecionamos a Rebel aula 2. Selecionamos o nosso arquivo exemplo. Clicando em exportar. Observe que o montar-Rebels detectou que a Rebel aula 2 já existe no nosso arquivo exemplo. Então irá criar um backup da Rebel e a nossa nova Rebel assumirá a posição da Rebel antiga.
Vamos na tabela UCIS-Rebels do arquivo exemplo e ver as modificações. Aqui está a ribbon antiga renomeada. Por isso que eu lhe disse para fazer as alterações somente para o montar-ribbon, pois qualquer alteração feita diretamente aqui será descartada na ribbon de backup. Depois de tudo certinho, você poderá descartar esta ribbon antiga. Vamos confirmar aqui a modificação no botão cliente que fizemos na XML. Aqui está a modificação feita usando a função abrir objeto. Tudo certinho então. Vamos rodar o aplicativo e ver em ação a função fnc abrir objeto e a macro do botão fornecedores. Cliente OK, funcionando a função fnc abrir objeto. Agora abrindo o fornecedor, que é acionado pela macro. OK, funcionando. E o botão info acionado também pela função fnc abrir objeto. Vou inserir um ponto de interrupção no código para você observar os valores sendo passados para a função fnc abrir objeto. Clicando aqui do lado, inserimos o ponto de interrupção no código. Acionando o botão cliente. Observe que o código parou no ponto de interrupção. Podemos agora ler o que está sendo passado através do argumento nome objeto. Pare aqui com o mouse e veja que o nome é FRM cliente. F5 para continuar com o código. Agora o botão info. Novamente pare com o mouse sobre o argumento e veja o nome do formulário que está sendo passado. FRM sobre. F5 para liberar o código. De novo, botão info, F5 para liberar o código. Tá aí. Quanto ao botão fornecedores, será acionado pela macro mabre form fornecedores. Esta aqui que está sendo acionada então pelo botão fornecedores. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.